Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax, ele é um astrólogo transformacional há 40 anos quase, traz uma abordagem que evidencia os aspectos favoráveis do seu mapa astral para te ajudar a transformar os seus desafios. E hoje o Albano vai falar sobre como é o poder de Vênus no seu mapa na relação pessoal. Então vamos aguardar aí o Albano entrar para que a gente possa aprender tudo sobre astrologia. Oi, Ana Siqueira, beijo, querida. Oi, Elaine. Oi, todos vocês que estão aí com a gente, nos acompanhando. Gratidão pela presença nessa tarde, graças a Deus, quentinha aqui em São Paulo. Tá mais ou menos chegando a primavera, hein? Não vejo a hora. Então vamos lá. O Albano já entrou. Vamos colocá-lo no ar para que a gente possa começar então a conversar sobre astrologia. A Pax da Manhã está aberta, temos duas atividades gratuitas, benzimento com a Célia de Marco das 11 a 1, de 0 a 12 anos, e da 1 às 4 a Umbanda, com o Gilson Pires, 1 quilo de alimento. Beijo para você também, Ana querida, apareça, dê notícias, tá tudo bem? A Helena também, que está com a gente há um tempo. E aí, Albano, tudo Olá, ótimo? tudo Tudo bem? bem? Tudo, Tudo, graças a Deus. E maravilha. aí, teremos uma mega lua cheia agora, domingo, eu estava vendo, né? Pois é, a gente tem um calendário bem interessante, viu? A lua nova, né? Né? Mas é Agora a gente. interessante e bom, né? Se Deus quiser. É, a gente tem alguns aspectos, Carmen, que, como a gente sempre fala, né? A astrologia, ela tem sempre uma perspectiva de dualidade, né? E como nós Sim. enxergamos as energias. Aqui na Pax, a gente sempre procura olhar pelo lado positivo, pelo lado, né, da Claro. qual a gente pode exercer o nosso livre-arbítrio e transformar as energias que eventualmente estão é, um pouco tensas, né? Então, vamos É. tentar falar aqui um pouco sobre o que está acontecendo. E hoje a gente colocou um pouco sobre a perspectiva de Vênus, né? Hoje o tema é falar um pouco sobre. Está entrando um monte de mensagem aqui, eu não consigo te ver. E aí, a gente vai falar um pouco sobre. Eu vou começar sobre o dia de hoje. Amanhã já tem uma agenda, como você mesmo já nos trouxe aí a antecipação. Vamos ter aí deixa eu pegar aqui a minha cola aqui. Né? Não Minha cola. podemos. Minha colinha. Cadê minha colinha? A gente vai ter a lua cheia, né? E vamos ter também, no sábado, uma outra coisa interessante, que é Plutão. Plutão entrando no movimento direto, porque não é só Mercúrio que é retrógrado, temos vários Ah, planetas que ficam gente, você retrógrados. imagina, Plutão É, já dá peti no meio do céu quando ele está normal. Aí quando ele está retrógrado, então, ele estava retrógrado ou ele está ainda? ele estava retrógrado desde 29 de abril e agora ele vai no dia Ah, 8, amanhã, entrar em movimento direto. Então, oba, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. É isso que a gente vai tratar e, inclusive, é um tema para a nossa próxima live, porque tem muito conteúdo a respeito desse legal. assunto. Então, a gente vai falar sobre a força de Plutão. Mas hoje eu Tá. vou falar um pouco sobre por que a Vênus é tão importante, nesse momento, sobretudo, que a gente está passando, que papel que a Vênus tem no nosso mapa. Mas, Ah, antes de entrar propriamente dito, eu vou dar esse overview, né, do mês, com a colinha aqui que eu tenho, que vai ser o seguinte. Então, nós vamos ter a lua cheia, nós vamos ter a volta do Plutão em movimento direto, ou seja, para o pessoal entender, não é que o planeta dá ré, né, e dá a volta. E nenhum planeta dá ré. O que acontece é que o movimento da Terra em relação ao outro planeta, todos estão girantes, todos estão na sua órbita. Só que a aham. velocidade do planeta em relação à Terra, observando como pano de fundo a constelação, é como se ela estivesse dando um passo para trás em relação à Hum, constelação. Então, entendi. por isso que se diz movimento retrógrado. E ela tem uma influência, sim, diferente. Então, ele Entendi. vai. E todo movimento tem a sua parada e esse movimento aparente para trás. Então, amanhã ele entra no movimento de parar e voltar. Obviamente que não para, né, também, o planeta não para no ar, não fica parado. É tudo uma questão de velocidade relativa entre nós aqui na Terra.
Claro. Ele esteve em movimento retrógrado desde 29 de abril e vinha vindo esse processo. No dia 23, a gente vai ter também Saturno entrando em movimento direto, porque também Saturno estava retrógrado. Então a gente tem outro planeta que estava em movimento retrógrado. A gente não fala. No dia 25, a gente vai ter a Lua Nova de Escorpião, que é uma eclipse. E no dia 28, a gente também vai ter o Júpiter, né, que vai estar entrando no movimento retrógrado, voltando para Peixes. Hoje ele está em Áries. Pode ficar tranquilo, pessoal, que é um astrologuês aqui só para dar aquela pincelada, tá? E no dia 30, que vai ser as eleições, nós vamos ter o Marte também no seu movimento de direto para retrogradar. No dia 30, a gente vai ter Marte voltando para o movimento retrógrado. Então, é só um overview, é só um aperitivo para vocês verem o que tudo isso vai acontecer. Um aperitivo que tal uma live de gato aí. Tem um monte de coisa forte em curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo, E como é que a gente absorve, digere, como é que pois é isso? Então, isso traz o seguinte, né, Carmen? Primeiro ponto, né, é uma reflexão sobre... Primeiro ponto, por isso que eu trouxe a Vênus nessa semana, para a gente depois falar sobre os outros planetas. A Vênus, ela tem a ver com a beleza, com a estética, com o relacionamento, mas sobretudo, aonde a Vênus está no nosso mapa é onde nós exercemos a nossa diplomacia. É onde nós exercemos o nosso papel diplomático, de amor incondicional e de toda uma energia que, inclusive, rege a sexta-feira, né? Sim, que rege o dia, inclusive, pegando o ponto mais emblemático, às 6 horas da tarde, com a Ave Maria, que tem a energia da mulher, da feminilidade, do amor. E essa energia, ela pode ser trabalhada desde o nível, como a gente já falou, existe a doença venérea, que é a doença de Vênus, olha, até o nível mais alto, que é a energia do amor incondicional, Ave Maria. Então, olha a gama de influência que essa Vênus pode nos trazer. Então, trazendo aqui, que sentido a Vênus traz, né, no mapa? Hoje, a Vênus está em Libra, que é o signo da qual rege, assim como em Touro, e está junto com o Sol. E o Sol é a energia mais importante do nosso sistema solar. Ela inclusive não pode ser vista no céu, justamente porque ela está durante o dia, quando o Sol está, e é a famosa estrela d'alva. Né? Quando ela está um pouquinho afastada do Sol, a gente consegue enxergar, que é conhecida como a grande estrela d'alva, aquela que é a primeira a aparecer no céu logo que está começando a anoitecer. Essa energia, ela também traz, além da diplomacia, da beleza, da estética, a questão de ponderação, quando a gente entra em sintonia, porque o diplomata, ele que tem de mais importante, né? E aí quando eu falo diplomata, não é só aquela pessoa que é da diplomacia do Brasil, do comércio exterior, não, é da nossa vida, né? Você com seu vizinho, você com o cara que está do outro lado da rua, os dois que estão tentando entrar no mesmo estacionamento do shopping, uma vaga, 2 carros, e aí? Essa diplomacia é a energia da Vênus, né? Sim. E ela estava muito reforçada com uma energia muito forte, tensões, e que agora ela traz, além do Sol, uma oposição ao Quirón, que é um planeta da cura. É um planeta que tem a ver com uma questão de feridas, mas são feridas das quais a gente se espelha no outro e com isso a gente leva a cura. O Quirón é um planeta que, na astrologia moderna, logo logo ele vai estar conectado à energia virginiana, porque Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, assim como a Vênus rege Touro e Libra. Só que no passado a gente já teve, por exemplo, a influência de Júpiter, que influenciava Peixes e Sagitário. Quando se conheceu Netuno, quando descobriu-se Netuno, percebeu que ele tinha a ver com Peixes e o Júpiter ficou com o Sagitário. Essa influência a gente pode um dia falar com um pouco mais de detalhe, mas a astrologia antiga, tradicional, não levava em consideração Urano, Netuno, Plutão, porque não se conhecia eles. Então essa evolução é natural da astrologia
acompanhando o entendimento da consciência humana. Então, voltando aqui, o Quirón, que é um planeta de cura, está fazendo um aspecto com oposição a Vênus e o Sol, trazendo para nós, principalmente esse final de semana, esses dias aqui, muita força de um processo de rever relacionamentos, de buscar novos acordos, de tratar aquelas rugas, aquelas feridas que ficaram em possíveis parcerias, relacionamentos. Então, talvez as pessoas que estão nos escutando devem estar sentindo a possibilidade e o entusiasmo das pessoas se conectarem, aquelas pessoas que se conectam de novo e trocam novas informações, trocam novas ideias. Isso é muito produtivo e nós devemos aproveitar muito esse processo nesse período. Existe uma outra camada que pode estar influenciando as pessoas, que ainda é aquela famosa energia do Saturno e do Urano, que estão levando a uma polarização muito intensa. Então, essa polarização ela não vai acabar, ela é bem longa e continua desde o ano passado. Como que a gente resolve isso? Sentando na mesa, discutindo, conversando, sentando e dialogando. Então, eu estou vendo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está vivendo uma época de escolhas, né? E cada um tentando convencer a outra pessoa das suas convicções. Ninguém vai chegar a lugar nenhum se não escutar a outra pessoa. É claro. Então, cada um tem que usar a Vênus, essa diplomacia, de procurar entender o caminho do meio. Eu peguei o exemplo do estacionamento. Se tem uma vaga e dois caras estão querendo entrar no mesmo lugar, se ninguém ceder, nenhum dos dois vai ficar com a vaga. Vai vir um cara de moto, vai lá parar o motinho e falar: oi, tchau, valeu, viu? Obrigado. Porque nenhum nem o outro cedeu. E aí veio um terceiro, parou com a moto e agradeceu. Então, há uma necessidade de ceder, né? Ou de compreender e de trabalhar essa energia de como que nós podemos fazer isso. Então, eu brinco sempre dizendo que os cabalistas sempre dizem que você não faz a paz com um amigo, você faz a paz com o inimigo. Porque com o amigo você já está bem com ele, você está legal. Lógico, então, lógico. o grande negócio, assim, você não vai fazer a paz com o seu amigo, você vai fazer a paz com o seu inimigo. Esse que é o grande negócio. A Vênus traz tudo isso para nós. Outra coisa importante, e isso já começa a trazer um pouco o porquê dessa influência forte, dessa agenda super forte, e a gente falar da Vênus. Porque ela vai ser a grande saída para essa grande lua cheia que a gente está tendo, que vai acontecer no signo de Áries, e que a gente vai ter uma super força que é oposta a Libra. Áries e Libra são duas energias que falam. O Áries é o eu, o Libra é nós. E como que essa energia do eu e o nós trabalha, né? Então, a gente tem que ver que a energia que está ligado a Áries é Marte. Quando a gente falou de Vênus, de todas as camadas possíveis, a gente também pode falar de Marte, famoso deus da guerra, né? Que guerra pode ser a guerra com o seu oponente externo, como pode ser a guerra com o seu oponente interno, que é o seu grande opositor, aquele que fica, que eu já brinquei aqui dizendo, né? Aquela guerra que você tem dentro de você, em que toca o despertador às 6 da manhã e você fala: não, mais um pouquinho, vou ficar aqui dormindo, tá tão gostoso. E aí você está brigando com você mesmo ali dentro. Quem que ganha, né? A disciplina ou aquele que fica: não, mas está quentinho aqui, mais 5 minutos, ninguém. Se eu chegar atrasado, eu vou dar uma desculpa qualquer. Então, essa guerra de que prevalece, essa também é a energia de Marte, né? Que é a energia da ação. Então, eu já brinquei aqui dizendo, né, do potencial da energia do contagem regressiva, 3, 2, 1. Né? Então, quem conseguir, que o pessoal, inclusive, trabalha no marketing, sabe disso, poder de decisão, de ação. Quando você quer fazer alguma coisa e está naquela, embaçando, né? Por exemplo, levantar da cama, 3, 2, 1 e age. Né? E age. Então, se você coloca na sua cabeça 3, 2, 1 e faz, você não volta. O teu cérebro não consegue fazer você voltar. Qualquer coisa que você queira fazer, conta 3, 2, 1 e age. Tá certo, tá errado, tá mais ou menos, não importa. É que nem pular na piscina que você tá lá, mas a água tá fria. Né? Mas a água tá... Não, será que tá quente? Será que tá fria? 3, 2, 1, pum, pula. Na vida, a gente às vezes tem que fazer esse papel. Essa é a energia positiva do Marte. Essa é a energia que o Marte nos ajuda. Essa grande lua cheia vai trazer um pouco essa questão.
essa questão dessa briga interna, dessa polaridade, dessa diplomacia que a gente tem com essa energia do Quirón, da cura desse processo. Então, tá numa questão de falta de comunicação, 3, 2, 1, ó, vem aqui, vamos conversar. Vamos falar só, existe isso, 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 está acontecendo assim, assim, assado. Pronto, começou a abrir, começou a limpar, começou a trazer. E se tiver que vir ruga, se tiver que vir situações para cima, ótimo. Né? Quem não conhece a famosa lenda, ou lenda não, melhor, não é lenda, quem não conhece a famosa fábula dos dois namorados que brigam e no final do dia estão em love? Né? A maior beleza é quando estão os dois em love depois de uma briga. Por quê? Porque conseguiu chegar na paz, conseguiu chegar numa relação. Então, lembre que a briga ou a discussão, ela não é ruim. Né? Vai vir uma outra coisa muito mais forte depois que houve essa mudança toda de discutir, joga um sorvete no outro, não tem problema. Cada um joga o seu sorvete na cara do outro, tá? Tudo bem, discutiu, acabou, resolveu? Beleza. Você vai ver como que vai ser maravilhoso. Então é essa energia da Vênus, brincando aqui, é essa energia que a gente tem que trazer no sentido das nossas relações. E as pessoas agora voltaram para deslocar, pandemia, então as pessoas estão andando, estão em trânsito, estão em lugares, então vamos usar a Vênus no sentido de empatia, se colocar no lugar da pessoa. Isso tem muito a ver, isso que eu estou falando tudo, pessoal, é porque também tem muito a ver com o que está acontecendo nessa questão de polaridades que nós aqui no Brasil estamos vivendo, das eleições, mas se a gente olhar para o mundo, não está muito diferente. Então a gente vê o que está acontecendo lá no Irã, no Iraque, não me lembro agora se as meninas que estão tirando os véus, essa é outra energia super forte no Irã, pois é. Da polaridade entre entre Saturno e Urano. A tradição, lembra que a gente vem falando bastante aqui, a tradição e o novo, e a revolução. E a revolução é isso, não adianta mais segurar, não adianta, há uma libertação, há uma necessidade de busca de liberdade. E o que precisa acontecer são os grandes governantes lá usar a Vênus e sentar o seguinte, tá, vamos discutir, vamos conversar. O que vocês querem? Né? Elas, o que nós queremos do governo e discutir. Estou pegando esse exemplo que está bem longe, mas podem trazer isso para a nossa vida aqui. E isso tudo está acontecendo. Se a gente for olhar lá na Europa, idem. Então, essa grande energia da Vênus, né? Seja lá no micro, seja lá no macrocosmo, é o que está trazendo como força, né, de condução para a solução de todas as situações que estão realmente... E por isso que a gente está falando aqui pela perspectiva de uma visão. Porque o que eu estou vendo de mídia aí, o pessoal descendo a lenha, a apocalíptica, vai acabar o mundo, vai acontecer isso, vai não sei o que lá, porque estão olhando pelo outro aspecto. Do Saturno, do Urano, da tensão em T, que se formou fortemente essa semana, que tem outros aspectos acontecendo, tá, gente? Se você está na praia e vem aquele sol maravilhoso, você está lá no sol, de repente vem aquele vendaval, mudou o tempo, vem uma tempestade, você vai fazer o quê? Você vai ficar parado? Não, você vai arrumar um jeito de se deslocar e conviver com a situação. Lógico. É isso que a gente tem que fazer, olhar pelo lado positivo, não adianta ficar lá, que é o que o mundo está acontecendo. Estão olhando só pela tempestade que está vindo, não estão olhando pelas oportunidades de, bom, deixa eu arrumar um lugar para me proteger, arrumar um abrigo, deixa eu ver alguma coisa aqui. Não sei se foi a melhor agora a analogia que podia fazer, mas tentar olhar pelo lado, tá bom? Olhar pelo lado desse aspecto. E a saída é a energia da Vênus, que está fazendo esse super aspecto com o Sol em Libra. Eu vou até mostrar, Carmen, porque ela é intuitiva e eu acho que ela acaba trazendo sempre uma visão. Deixa eu colocar aqui em alto, porque o pessoal não consegue enxergar, né? Então, acho que agora fica... Tá vendo legal. Aqui? A Vênus e o Sol. Vênus e o Sol. Eles estão muito próximos aqui, muito próximos, a 10 graus e a 14 graus de Libra. Vamos aqui... E olha esse grande triângulo que está se fazendo no céu. Essas linhas azuis aqui. Essa e essa aqui.
que ela faz? Ela faz aquela união do Sol com a Vênus, que está aqui, com o Saturno, que está em Aquário, e com Marte, que está em Gêmeos, que também é outro ponto que eu quero abordar aqui. Tá? Marte aqui em Gêmeos e o Saturno aqui em Aquário. Muito bem, o que essa energia pode nos trazer, né? E estão se formando nesse momento super interessante do céu. Porque o que acontece, Carmen? O pessoal está falando tanto desse aspecto aqui, vermelho, tá? Que é também Marte, só que esse vermelho, é incrível como as pessoas adoram olhar pelo lado negativo das coisas. Mas o que a gente tem é que a grande saída desse grande trígono é o fluxo não só da Vênus, mas do Saturno em Aquário, que traz o Cronos, o senhor do tempo, a sabedoria. As empresas japonesas antigamente diziam o seguinte: a gente só contrata diretor na nossa empresa de cabelo branco, ou com fios de cabelo branco. Antes disso, ele não pode ser diretor da empresa. E o bonito dessa história é o quê? É o Cronos, o senhor do tempo. O Saturno traz sabedoria, traz conhecimento. Sim. E eles... Experiência. De uma civilização, de uma sociedade tão interessante que é a japonesa, eles sabem já disso, né, naturalmente. O Saturno é o sábio, o Saturno é aquele que traz a sabedoria e o conhecimento. Está fazendo conexão com a Vênus e com o Sol. E o Marte, que está em Gêmeos, fazendo esse grande triângulo que a gente mostrou. O que é o Marte? A ação, aquele guerreiro, aquele que age. E que signo que ele está? Ele está no signo de Gêmeos, que é o signo da comunicação, do intelecto, da fala. Então, olha que interessante, vamos usar a fala, vamos usar a comunicação, a inteligência, com a sabedoria do Saturno, da maturidade do Saturno, e colocar Vênus em Libra, o Sol, nessa energia de tirar a polaridade. Então, isso acaba trazendo uma grande força de energia para que as pessoas possam sentar na mesa e discutir, e conversar, e dialogar. Eu não tenho dúvidas, Carmen, de que tudo o que está acontecendo a nível mundial, nesse momento, é o ponto mais próximo, apesar das notícias, apesar dos acontecimentos, apesar dos sorvetes, cada um jogando na sua cara, né? É o momento mais importante, porque vai se chegar num acordo, vai se chegar numa consciência. E lógico, todos nós vibrando, pensamento, orando e fazendo todo o nosso papel do outro nível, que é esse Marte em Gêmeos, que também tem a ver com a comunicação, mas também tem a ver com o intelecto. Quando a gente mentaliza, quando a gente vibra, essa onda vibracional de pensamento também atua. Então, essa é a grande força que esses aspectos estão nos trazendo. É interessante, Carmen, que a gente consegue ver isso, né, na sociedade em vários aspectos. Seja num condomínio, seja numa rua, ou seja num país, né, os acontecimentos eles estão latentes. O que muda esse grau, e aí as pessoas, né, aí pensando um pouco mais individualmente, cada um está no seu canto, bom, e aí o que isso tem a ver comigo? Bom, eu convido as pessoas a olharem no seu mapa, né, enquanto a gente está falando, onde está 10, 12 graus, 10 a 14 graus de Libra no seu mapa, em Gêmeos e Aquário. Né? 10, 12 graus, esses são os pontos aonde vão estar sendo manifestados essa vibração energética e que você vai receber essa força. Porque todos nós estamos recebendo, todos nós. Agora, o mapa é individual, cada um está recebendo em algum ponto do mapa, né? Em algum local. E esse local se traduz em esfera da vida. Pode ser na casa, pode ser no trabalho, pode ser na saúde, né? Puxa, Albano, mas como eu lido isso? Caiu na saúde, como que eu lido com isso? Bom, brinca aqui, conversa com o teu alimento, discute com o teu alimento, discute com o teu corpo. Né? Eu, por exemplo, estou numa briga enorme aqui com meus alimentos, com o meu corpo, porque eu tomei uma decisão, vou para a academia fazer ginástica. E eu agora... 3, 2, 1, me matriculei, não tem volta. Me matriculei, não teve volta. Então é... 3, 2, 1, assinei, pronto. Acabou. E ainda já fiz um pacote para 1 ano, para que se eu tiver que desistir, não tem como. Já está pago para 1 ano, não tem jeito. Então, a gente tem que realmente tomar ações, né? E lógico, essa ação, ela não veio... no sentido aqui, levantei de manhã e falo, agora eu vou fazer ginástica. Não foi, não. Foi com muito pensamento, com essa discussão,
nessa briga minha com o meu corpo e meus pensamentos, fizeram eu tomar. Então, o que eu penso, o que eu falo, né, para as pessoas procura ver aonde está passando esses aspectos, em que é a esfera da sua vida, e comece a trabalhar nessas questões todas que a gente acabou de falar. Eles vão ser fundamentais para o que a gente vai falar do Plutão, que eu vou deixar aqui a grande sacada, que é a grande transformação que o Plutão veio fazendo desde, já um spoiler para o pessoal, que veio trazendo desde abril até agora, retrógrado, trazendo uma introspecção, todo o processo de transformação e que agora, pum, começa a colocar para frente. Agora engata primeira e vamos mudar. O que a gente pode mudar? Agora a gente está com uma estrada enorme de grandes mudanças. Até agora, ela estava muito interiorizada. Onde que eu posso mudar na minha vida? Onde que eu posso fazer alterações? Ou caindo a ficha, consciência das pessoas percebendo que, nossa, eu preciso mudar aqui, nossa, eu preciso mudar ali, nossa, precisa acontecer isso. Agora, esse movimento que o Plutão faz de parar e começar a andar, vai trazer essa oportunidade dessa grande mudança de fato. Aí é colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e promover essas grandes mudanças. Tem alguém que quer falar, ver alguma... Muito importante. Olha aí, família Pax, alguma pergunta para o Albano? Olha, eu quero dizer o seguinte, você falou do lance do apocalipse, é importante chamar atenção, porque infelizmente a maior parte das pessoas encarnadas está nessa vibração de medo e de prender a atenção e dominar mesmo os outros pelo medo e pela energia negativa. O futuro não existe ainda, não foi criado. E como o Mestre Saint Germain nos ensina há muitos anos, tem sempre 3 futuros prováveis. O que vai acontecer é aquilo que mais pessoas estiverem na sintonia. Então, quando mais pessoas estão na sintonia positiva, é óbvio que a gente vai ter uma revolução branda, suave, elevada de consciência e de vida material. Porque apesar de tudo que o Brasil e os outros países estão passando nesse processo de pandemia, de transição planetária, graças a Deus, nós todos estamos tendo a chance de reorganizar o nosso pensamento e as nossas escolhas de forma consciente, como a gente não estava enxergando antes do início da pandemia. Então, uma das grandes lições foi a reavaliação e ver realmente o que tem valor e quanto pesa o que na nossa realidade, né? Exatamente. Então, isso realmente é fundamental, eu adorei. Adorei saber, apesar de que daqui para frente, até o final do mês, a gente vai ter aí uma série de conjunções fortes, mas é importante saber, porque aí a gente já se precaver quando o nosso emocional fica naquele turbilhão de emoção que parece uma montanha-russa, de repente é a energia do cosmos, né? Não é a gente. Eu quero só falar uma coisinha que você comentou sobre essa energia. A Jaqueline está dizendo que ela adorou o mapa astral dela. O Albano é um excelente profissional, família Pax, querendo fazer o mapa, entre em contato com ele. Você sabe que eu trabalho com 5 empresas diferentes na Índia, e um dos donos das empresas, uma vez, me falou que ele estava chateado, porque as filhas dele, já foi no ano 2000, há 20 e poucos anos atrás, 22 anos atrás, que as filhas dele não queriam mais usar sari, queriam usar mini saia, e ele estava horrorizado, e elas queriam fumar, porque o mundo fuma. E na Índia as pessoas não fumavam, ou não fumam, a maior parte delas não fumam. Então, ele estava em conflito, porque ele estava brigando como pai. Eu falei, bom, antes de ser pai, mas você é pai, mas tem que ser amigo. Tem que aceitar e tem que respeitar. O mundo globalizado, é claro que essas colocações de sociedade, essas imposições, porque você falou das meninas que tiraram o véu, é um símbolo de liberdade, de rebeldia contra as leis locais, porque cada país tem as suas regras rígidas, né? Eu não entendo muito essa forma assim, tão rígida mesmo, de alguns países colocarem a mulher tão abaixo do homem, e também algumas regras que são, na minha visão, de 3 séculos atrás, né? A gente está em século XXI, o que nós queremos hoje é longevidade, viver feliz, viver em paz, cada um cuidar da sua vida e transformar realmente a energia. Mas eu adorei o que você falou, porque eu me lembrei daquilo. Tem situações que a gente não tem por onde correr, não tem o que fazer. E no mundo interdependente e globalizado, a questão financeira está toda interligada. Tanto que eu acho que eu já comentei aqui numa live, o próprio Sheik de Dubai mudou. Ele, antes de sexta-feira, não funcionava, porque é o dia sagrado do Islã, eles vão para a mesquita. Agora a Bolsa de Valores de Dubai, agora não, já há 2 anos,
funciona na sexta-feira, para acompanhar a Bolsa de Valores do planeta. Senão eles iam ficar congelados 3 dias, sexta, sábado e domingo. É, Então vai estar equalizando com 2. Quer dizer, tem que falar a linguagem do mundo, né, Albano? Agora, exatamente. só para fechar, eu acredito que a conjunção astral interfere nas reais mudanças. É claro que nós temos o livre-arbítrio para ir para o lado que quiser, mas quando o céu sinaliza, tem que, prestar atenção e ver quais são as possibilidades, né? Exatamente, exatamente. E essa questão das meninas lá, ela é um retrato macro que dá para a gente claramente enxergar essa quadratura que o Saturno e o Urano estão fazendo há um bom tempo. Vários meses que a gente já vem falando, desde o ano passado, eles vão, voltam, nessa mudança de aspecto perfeito, de quadratura mesmo, 90 graus. E isso, a Uhum. gente falou várias vezes, representa a tradição, o antigo, o velho, que teve a ver com a monarca, que a gente falou também aqui da Inglaterra, com o novo, o que está vindo, a nova proposta, a nova situação. E não tem jeito, Urano vence Saturno. Urano vence Saturno, ou seja, o moderno, o novo, o revolucionário, ele sobrepõe ao passado. A diferença é que, se você anula e esquece do passado, você está jogando fora um monte de experiências que, de bem ou mal, serviu para alguma coisa. Eu brinco sempre dizendo que se a pessoa aprendeu lá atrás, na caverna, a descobrir a fumaça, eles queimaram a mão várias vezes para descobrir que, opa, peraí, nós temos que fazer de um outro jeito, né? Então, é isso que acontece, né? Nesse sentido macro, em que vai prevalecer, sem dúvida, não tem volta, né? Podem abafar, podem fazer, mas a energia ela está tão forte e, como a gente falou desde o ano passado, ela é assim, não vai ter volta. Essa mudança de um novo despertar, né, e um novo processo. E aí é aquela história. Se segurarem, vai causar mais problema e não vai adiantar, porque lá na frente vai vir essa nova proposta, essa nova Claro, mudança. E elas vão claro. ocorrer em outros níveis que estão acontecendo. A mesma coisa a nível de nossa vida, né? Aquilo que a gente falou bastante em outras oportunidades, que eu brinco dizendo, não larga o osso, a pessoa não larga o osso, não larga o osso. E quanto mais segura, mais sofre. Mais É, sofre, porque não está é. largando, não está deixando aquilo embora. E o que está o universo, como você falou bem, Carmen, os aspectos astrológicos, às vezes, eles são muito fortes. Não, por mais livre-arbítrio que a gente tem, existe aí sim Sim. uma influência muito soberana de dizer o seguinte, olha, chegou a vez, deadline, acabou, não tem mais espaço, não tem mais tempo. Não tem o que fazer, tem que aceitar, né? É, e esse é o que a gente está. A Vênus aqui, hoje, no tratamento que a gente está falando, é exatamente esse aspecto. E a lua cheia, eu vou botar de novo aqui na tela agora a lua cheia. Veja que não é muito diferente do que a gente acabou de mostrar. Um grande Uhum. triângulo, a lua e a Vênus e o Sol em conjunção, né? Tá. O Marte, o Saturno, fazer esse grande trígono. E essa grande linha vermelha aqui é a lua de um lado, né? E o Sol aqui, que é a grande lua cheia que vai acontecer no dia 9, domingo, às 17h54, Tá, para local São Paulo. E tá. isso traz, com certeza, uma grande influência de buscar o equilíbrio, buscar o apoio do meio, dessa Uhum. energia da Nossa Senhora, da Ave Maria, da energia da sexta-feira. E olha que coisa interessante, Carmen, eu estava até refletindo sobre isso outro dia, né? Os dias da semana e as suas cores. A terça-feira, que é regido por Marte, qual é a energia da cor da terça-feira? Amor Rovena, incondicional, rosa. rosa, amor incondicional, Rovena, rosa. E é na terça-feira dia de Marte. Por quê? Pois Porque na é. sua oitava superior, a oitava superior de Marte, se você transmuta essa energia da agressividade, de tudo isso, vai para onde? Vai exatamente para essa energia. Né? Então, se a gente usa a energia do Marte positivamente, ela Claro. vai ser a grande força dessa ação. E por que eu falei do Marte? Porque ela está conectada a essa força de Áries e Libra, dessa energia dessa grande lua cheia. As pessoas acham que eu acho que até astrólogos, viu, Carmen, não se dão conta da força da energia dos aspectos da lua cheia e da lua nova. Uhum. Os índios que fazem muito Sim. os seus rituais, as forças É. e todas as outras pessoas a nível energético, principalmente na lua nova ainda,
trazem essa vibração, porque ela é muito, muito forte e dura 28 dias, que é o ciclo completo. Então a gente vai Sim, ter aí um ciclo de 28 dias muito forte sobre esse processo dessa energia de Áries e Libra, sim. dessa energia de reorganização das nossas intenções de transformação, com esse poder que Plutão vai estar, e a gente vai abordar isso mais para frente. Olhando para a nível de outros países, como a guerra que está acontecendo, elas vão se chegar a algumas posições novas, né? Elas vão trazer agora, nesse contexto, algumas possibilidades de Sim, soluções. E sim. devemos continuar rezando. Claro. É, Rezar é, sempre, né? Eu quero sempre. dizer que, na minha visão, Marte é o impulso inicial, é o ímpeto de você agir, né? Exato, Não é uma energia destrutiva, como todo mundo fala. É que nem a exato. história do inconsciente coletivo. Se aparece uma conjunção ou uma situação meia diferente, o pessoal prefere levar para o lado negativo do que ver um outro aspecto. E nem sempre é energia negativa. Aliás, você me lembrou uma coisa que eu aprendi com você sobre a palavra que representa Marte, que é coragem. É, A palavra que coragem. representa Ares, Marte, que é a coragem, que é cor, né? É agir com o É, coração. exato. E interessante nesse ponto, eu aprendi isso lá numa das palestras das quintas-feiras da Carmen, que você falou isso, Carmen, e para mim ficou assim muito forte, né? Refletindo sempre sobre essa energia do Marte. E uma outra coisa, a coragem, ela não é a pessoa estar desprovida do medo. Ah, eu vou agir porque eu não tenho medo, eu tenho coragem. Não, não. Coragem é exatamente. Todo mundo tem medo. E quando você age com coragem, você tem medo, você está morrendo de medo. Mas você age superando o medo. Isso que é É, a coragem. Você supera aquela energia da qualquer situação. Medo? Estou sim. morrendo de medo. Estou morrendo de medo. Mas você usa a coragem. O que que é? É a energia superior ao medo. Você supera Claro. essa energia. Então, que é a energia do amor, de novo, que você já colocou isso hoje na sua colocação das 3 horas. É muito importante a gente perceber a coragem que a gente tem que ter sobre todos os pontos, né, nessa É, energia que está vibrando nos posicionamentos. E tomar uma ação de, brincando aqui do carro, os dois no mesmo estacionamento, ter a coragem de dar ré e fazer assim, vai, vai, é pois é. fantástico, né? É. Então vamos refletir sobre essa possibilidade, pessoal, né? Sobre essa energia, porque a coragem não é assim, eu vou enfiar o carro primeiro que você, e se você quiser bater, dane-se, eu sou corajoso. Não, não, não. Isso não é coragem, isso é burrice. É, é. Então É vamos, querer levar vantagem. pensar nessa situação. Outro ponto super importante, que acho que é interessante ser colocado, é sobre o dia a dia da qual nós estamos nos conduzindo, né? O Brasil tem aspectos que eu acho que até eu preparei uma lâmina aqui para isso. Deixa eu ver se está aqui. Só um segundo aqui. O mapa do Brasil, que é do signo de Virgem com ascendente Aquário, né? Aonde está Libra no mapa do Brasil, né? Onde é Vênus, Libra, está na oitava casa, que é a casa da transformação, que é a casa da grande mudança, é a grande transformação. E essa Vênus, ela está na casa dos relacionamentos. Por isso que o Brasil é um dos países mais, como que é o termo? Polite, mais em relação ao mundo, Educados. educado em Educados, relação. amorosos, solícitos, fraternos, animados. Nós somos tudo de bom, modéstia à parte. A maior Exatamente, humildade. Uma exatamente. brasileira é muito legal, é verdadeiro, é espontâneo, é leve, né? É. E isso é essa energia venusiana que o mapa do Brasil traz com muita força, graças a Deus. E a energia que está nos mostrando é realmente uma mudança de Sim, comportamento, de nação que nós vamos ter. Essa grande mudança, ela vai ser é, é, recheada, temperada de energia aquariana, né? De energia sim. aquariana. E aí eu só peço para que as pessoas tomem cuidado no discernimento para entender o que é modernidade. Então, eu me permita, Carmen, fazer um parênteses, eu não vou falar de política, mas eu quero só colocar os ingredientes sobre escolhas, né?
em olhar com muita consciência, porque o que acontece? O Mercúrio está muito ativo, né? Está ainda acontecendo essa energia de Mercúrio e Gêmeos, né? Nosso intelecto precisa ser bem desenvolvido nesse momento. E quando a gente olha para a seguinte situação. Bom, eu tenho aqui uma história de ações que prevaleceram a condução do modernismo, né? Várias ações modernas e corajosas que foram tomadas. Foram revestidas de características tidas como tradicionais, Uhum. e o outro lado, idem. E o outro lado, idem. Agem de uma forma extremamente com uma roupagem falando de coisas modernas, supostamente de pautas modernas, mas com atitudes bastante tradicionalistas. Então vejam que às vezes as figuras elas estão trocadas, né? Então eu queria muito que as pessoas refletissem com mais atenção a isso. É famoso processo de você enxergar a essência, não a casca. Então procurar Sim. ver a essência e não as cascas, porque as pessoas estão tentando vender as cascas, né? E as coisas elas não são vistas por dentro. Eu escutei algum dia desses, o que já é muito conhecido, né? Onde você tem a árvore e o fruto, né? Bíblico, né? Informação bíblica, e que diz o seguinte: você conhece, né, o fruto, né? Você conhece qual é a árvore. Então, o que que é isso, né? Na verdade, né? Se você sabe que aquele fruto é ruim, você sabe que veio de uma árvore ruim, né? A causa e efeito, está relacionado a causa e efeito. Não existe nenhum Claro, efeito, né, que nos venha de uma causa. Então vejam claro, muito por isso, né? Ah, claro. Albano, você falou, não falou nada? É, Melhor é assim. isso. Exatamente, Estamos exatamente. isentos, cada um com a sua consciência e cada um De assumindo a sua propor, responsabilidade perante as próprias escolhas, né? exatamente, exatamente. Então, o meu propósito aqui é apenas jogar semente do despertar, do fazer pensar. Sim, claro. Porque o que está acontecendo? As pessoas são muito robóticas, estão muito no processo robótico, seja para qual lado, não interessa. Mas estão É, vindo com muitas informações da mídia, e para de pensar, né? Para de pensar. é. Então, eu só queria provocar esse pensamento, né? E ponto, paro por aí, né? Bom, o que a gente pode falar mais sobre essa energia da Vênus, que hoje está preponderando para essa lua fantástica que vai Então, acontecer? eu tenho uma pergunta. Essa conjunção da Vênus dura quanto tempo? Bom, ela dura. Aqui, deixa eu colocar aqui para você, que aí a Porque no gente. domingo a gente tem a lua cheia, né? E lua cheia é muito forte, geralmente É, mexe com abalo sísmico, com placa tectônica, com as marés, lua cheia. exatamente. E essa lua já está mexendo bastante aí em alguns países, É. mas O nesse que a sentido gente. de placa tectônica que eu estou falando. Sim. O que a gente tem? Normalmente a lua cheia, ela se manifesta com o seu poder máximo naquele dia. 4 dias para trás e 4 dias para frente são ainda sobre as influências da Lua, porque a gente acha que o efeito da Lua, nós estamos sobre a Lua crescente, ok, mas ela já está trazendo toda essa força da Lua cheia, né? Sim, Então, a gente já vai sentir ela no domingo com o ponto máximo, mas a gente já vai sentindo a partir de agora, né? A partir de ontem já veio sentindo e veio vindo, e vem essa força vindo com tudo. E depois mais 3, 4 dias na sequência, tá? Então essa é a energia da Lua cheia. O que é mais importante não é só a lua cheia, é a lua nova. A lua nova que foi o grande ponto de semear o processo desses 28 dias. Então, quando a sim. gente olha e fala de que nós temos aí no dia 8, né, amanhã, fazendo esse movimento de Plutão direto, ele entra como um processo muito forte nesse processo da lua cheia. Não é só a lua, não, mas é exatamente o processo dos planetas envolvidos que a gente acabou de falar. Eu não quis falar tanto do Plutão, mas eu vou ter que falar, não tem jeito. O Plutão, ele traz esse poder junto, ele é um coadjuvante nesse cenário da lua cheia muito importante, porque ele é o componente que está trazendo essa força da virada da mesa, de Sim, mudança. Sabe quando a gente está com uma ferida e que ela tem que expurgar e tem que tirar todas aquelas coisas lá de dentro? É quando está na pior situação, é que você fala, agora começou a curar mesmo, agora a coisa está indo bem.
né? Que nem febre, né? Enquanto você tá ruim, É, tá mal, o corpo não fala nada, tá ali. Quando vem o febre, quando vem aquela coisa toda, você fala, "Pô, agora começou a limpa. tá limpando." Essa é a energia do Plutão. A energia do Plutão é aquela que tira lá do fundo do baú as coisas. Lá do fundo do baú. Ela limpa mesmo, ela coloca as garras dela lá no fundo do pântano e arranca e tira para fora a situação. O primeiro momento é de, eu não quero ver isso, estava escondendo meu tapete pessoal aqui a vida toda, veio isso agora bater na minha cara, justo agora. Então não tem jeito, Plutão faz isso, ele coloca na tua cara aquilo que você está se escondendo, enfiando a cara no buraco, jogando debaixo do tapete, desviando, ele vai lá e tum, coloca. Só que esse é o primeiro processo, o processo da limpeza, o processo da renovação, da purificação. E a partir daí ele começa a trazer um processo. Como a gente está vivendo um período fantástico para o Brasil, olha a grande mudança que o povo brasileiro está tendo a oportunidade de fazer, né? Então isso traz realmente um significado muito positivo para o que vem por aí. A questão financeira, porque tem a ver também o touro, tá, o Urano está passando por touro, a gente já vem falando muitas vezes, essa energia ela está mexendo com as questões financeiras. É, vou falar. Existe uma informação muito forte dizendo que o Credit Suisse, que é um banco super forte, Eu sei. tá, tá numa situação lá Quebrou. de, é, já está oficializado? É porque Já é está isso que é. oficializado. Já Ah, está já está. oficializado. Eles estão vendendo vários prédios, vários ativos. E a Suíça sempre foi o creme de la creme da economia mundial. Todo mundo Exatamente. que tem dinheiro extra, entre aspas, sempre colocava lá, etc. Está no site do CNN Internacional. Eu li hoje cedo que eles estão vendendo vários prédios Uhum. e vários lugares, vários imóveis e ativos das pontas, sei lá, o que eu não entendo nada da parte econômica. Mas está quebrado, quebrou a Suíça. Quem A diria? Inglaterra também está ruim. A Inglaterra Na Terra financeiramente financeira também também. está. Né? E Exatamente. depois, agora com a passagem da rainha, a gente vai ver uma nova É, regência é, real, vida real, né? A gente vem alertando há bom tempo, falando sobre essa passagem de Urano por Touro, né? O grande touro do Wall Street, que a gente falou que ele entrou em Capricórnio em 2008, causou o Lehman Brothers, a grande quebra lá da Bolsa, as Sim. bolhas imobiliárias, tudo que está acontecendo. E esse grande período agora vem com força isso também. Essa retomada do Plutão, que vai agora andar em movimento direto, ele vai fazer aquela limpeza final de 2008, porque, veja só, Carmen, o Plutão ele vai entrar, estou dando vários spoilers para o pessoal para a próxima, hein? Vai entrar vai mudar de Capricórnio para Aquário. Ele entrou em Capricórnio em 2008, está em Capricórnio desde 2008, ele vem fazendo toda essa limpeza a nível material. Olha como é demorado. Agora ele está indo nos últimos graus críticos, que é os últimos graus do signo de Capricórnio, porque o ano que vem ele pula para Aquário. Mas ele não pula de vez, ele pula e aquele movimento retrógrado ele volta. Então a gente vai passar 2023 e 2024 naquela mudança de Indo e Capricórnio para voltando. Capricórnio e Aquário, Capricórnio e Aquário. E aí, em 2026, Aquário de vez. A grande mudança, o que o Plutão sempre fez na vida das pessoas a nível mundial, grandes mudanças, grandes mudanças. A gente já falou da AIDS lá na época do Aquário, quando Sim. ele passou por Escorpião, na religião, Sagitário, e em 2008 na materialidade, na estruturação. De 2008, se a gente olhar e falar, puta, 2008 para cá, o mundo teve muita mudança na estrutura. Então, financeira, sobretudo. E é isso que Sim, vai claro. acontecer. Então, esse é apenas um dos símbolos das quais vai acontecer essa grande mudança, esse grande processo. Então, na prática, o que a gente deve fazer, né? O pessoal que gosta de trabalhar com investimentos, cautela, calma, prudência, né? Não queira se aventurar em coisas malucas aí, porque as mudanças elas estão realmente colocando tudo isso num cenário imprevisível. Você falou Pois da é. lua cheia, qual que é o papel dessa grande lua cheia? Ela é o grande despertar da consciência de quando a lua nova é de semeadura. É quando vem toda essa energia, né, e aflora. E vem a luz da lua.
né? Ilumina o nosso subconsciente. É quando dá aquele despertar e fala, uau, é isso. E aí eu gosto de usar um exemplo. A lua cheia representa exatamente o que? Aquele grande momento do namoro, do romantismo, que é o despertar lá de dentro daquela coisa boa que você tem que, nossa, né? Que despertar, porque a pessoa está lá encolhidinha, quietinha, com timidez, aí na lua cheia ela pega a flor e dá a flor para outra pessoa. Aquele romantismo. Por quê? Porque essa lua cheia exalta isso aí, coloca tudo aquilo que está lá de dentro da gente para manifestar, né? E aí essa força contribui muito para essa autoconsciência, né? Por que eu falei da flor, na verdade? Porque um manifesto, né, de algo que está lá Sim. embutido dentro de você, por qualquer motivo, por, sei lá, por incerteza ou por timidez, você não age, e na lua cheia, aquela bela lua, no meio da praia, você toma coragem de falar para a pessoa que você está querendo falar. Por exemplo, hoje eu estou bastante voltado para essa energia da Vênus aí, né? Não, mas é bom, tá ótimo, tô adorando. Não, a gente tem que aprender. Eu que não entendo de astrologia, mas eu respeito muito, e nós somos amigos há 40 anos, tem mais é que explicar mesmo para mim e para todo mundo, para a gente entender como Legal. pode aproveitar melhor essa fase, porque quando nós temos conhecimento, a gente sabe aproveitar melhor as oportunidades, né? É. Agora, o sincronismo das coisas são maravilhosos, né, Carmen? Porque nós vamos passar por um segundo turno, voltando aqui às eleições, no período em que vamos ter, no mesmo dia 30, né, movimentos retrógrados do Marte, da ação, né, em Gêmeos, né, no seu movimento de parada para retroceder, para retrogradar, que vai trazer o despertar daquela ação. Então, muita gente vai realmente nesse período todo avaliar muito, fazer muita Sim, balanço, muita consciência para uma tomada de ação. Então isso é muito rico para o país, né? E lógico para o mundo todo e para quem está aí. Outro ponto que as pessoas ficam muito preocupadas, pessoal, é sobre o cara que tem o poder de apertar o botão vermelho lá. Aperta ou não aperta o botão vermelho, né? E isso é uma situação que a gente não tem como dizer vai acontecer, não vai acontecer. O cenário, como a Carmen falou, o cenário macro, ela está forçando a gente a perceber que há grande oportunidade de mudança. sim, Então, essa mudança, ela está muito forte, ela está muito enraizada. Né? E qual é o nosso papel? Nosso papel aqui é exatamente orar, rezar, vibrar pelo lado positivo e agir pela paz, agir pelas atitudes. Porque isso, com certeza, né, fazendo parte há 40 anos com a Carmen dos Mestres, a gente sabe o quanto isso é poderoso, a gente já viu isso sim. acontecer e é fantástico, né? Quando há egrégoras, né? Então, a forma das coisas serem colocadas, elas vão sendo, sobretudo num cenário de expurgar, sair, limpar, trazer à tona, né? E quem sabe a gente não esteja exatamente agora, naquele momento do período mais forte dos 40 graus de febre, naquele momento mais difícil do ciclo, né? Tá ali, É, tá tendo que conviver ainda com aquela pior situação, mas ela está expurgando, ela está limpando, tá? É é, isso que é importante a gente ver pelo lado positivo. Ah, se eu quisesse é, falar pelo lado negativo assim, nossa senhora, ia claro. ser show de horror. Mas, pessoal, a gente vive num mundo da dualidade. Escolha dessa dualidade faz parte do nosso papel. Escolher de qual lado que a gente quer vibrar. É por isso É que o verdade. livre-arbítrio é soberano, né? Fantástico, né, Carmen? Porque ele nos é colocado diariamente. Olha, você tem dois caminhos, ou três, né? Como você sempre coloca para nós, né? É. E aí a É, gente o tem mestre ensina que tem três futuros prováveis. Então, e o plano espiritual também não sabe o que vai acontecer, porque acontece o reflexo da frequência da vibração do inconsciente coletivo das pessoas, de cada localização geográfica. Por isso que o melhor que a gente tem que fazer sempre, eternamente, é se cuidar daqui para dentro, da mente, principalmente, do emocional e do corpo físico. Porque ah, sendo o melhor exemplar de ser humano, a nossa vida flui legal e a gente acompanha essas ondas de mudança, essas coisas todas, os tsunamis e aprende a surfar. E não cai, não afunda junto, né? Com os exato. problemas. Eu lembrei agora de uma outra coisa que acho que vale a pena registrar isso. Mandaram para mim um vídeo de um astrólogo específico falando do Plutão, toda essa mudança e aquela coisa cataclísmica da vida, e ela passa em cima do porque quando você faz astrologia, astrocartografia, você vê as localidades. Passa assim no meio
do pedaço do nosso Nordeste, né? E passa e vem na linha meridiana, passa um pouco pelo São Paulo e desce. Então passa por todos os pedaços, né? Que pedaço do Nordeste, que essa grande mudança e que, né, que vai ver destruição, que vai não sei o que lá. Eu, na primeira situação, cara, a primeira coisa que eu vi do Plutão passando por ali, sabe qual foi? A partir dessa grande mudança, o Nordeste vai se tornar a grande potência do que já está começando a Claro, acontecer claro. naquela energia limpa que a gente falou, dos É, ventos, energia eólica, a tudo. eólica. É Né? o grande virada de mesa, porque é isso que o Plutão Claro. faz. O Plutão não é só abre um buraco e joga uma bomba atômica e explode tudo. Não é só isso, não. Ele Não, vira. imagina. Ele faz virar água Claro, vinho. Ele faz virar chumbo em ouro, em ódio em amor. Né? claro. Então a chama violeta que está aí para mostrar para a gente a alquimia da vida é exatamente essa energia do Plutão. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei, poxa, ninguém olhou para esse lado, só ficaram vendo da possibilidade de sair um pedaço da Terra para ir boiar. Imagina. E Imagina. exatamente a energia do Plutão é essa. Então a gente vai ter aí, com certeza, um grande processo que vai É, vir à tona, né? E o grande Nordeste vai mostrar o poder que ele tem, né, para o mundo. Vai ser o é. grande Arábia Saudita do futuro. É maravilhoso, né? Eu fico muito feliz. Tem 4 minutos, eu quero falar só duas coisas. Primeiro que eu li um artigo esses dias, aí eu não lembro onde é que foi na internet, Uhum. dizendo que a nossa galáxia, a Via Láctea, está evaporando daqui 300 milhões de anos. Escuta, por que que o cara se preocupa daqui 300 milhões de anos? Presta atenção. Eu falei, não é possível um negócio desse. E um site super forte e tal. Bom, É. isso é um assunto. O outro, uma das primeiras vezes que eu fui falar fora do Brasil, a segunda vez, em 86, em São Francisco, numa conferência, eles vendiam um mapa, até me arrepia, que eu me recusei a comprar, que a Califórnia afunda, um monte de coisa, Ah, metade dos Estados Unidos afunda, e puseram o nome lá dos estados americanos que não iam existir mais no final dos tempos, de Baía da Harmonia, Harmony Bay. Eu sempre me recusei a comprar aquilo, a ter aquilo e a dar poder para aquela energia. E cada vez mais agora eles falam, porque tem a falha de San Andreas, que é sim. a placa tectônica, como eu vejo os espíritos dos vulcões, eu rezo todo dia, a energia está tensa, os vulcões estão fervilhando, faz 3 dias que está todo vapor, mas acredito eu que seja a preparação do eclipse, né, do final do mês, 25, né? É. Mas até Uhum. lá tem que chamar muita chama violeta e muito arcanjo Ezequiel para transmutar rapidinho. Mas, só para encerrar, tudo que parece que é caos, não, é oportunidade de mudança positiva, como o Albano colocou no nosso Nordeste. Você tem 3 minutos para sua mensagem final, Albano. Adorei Tá o nosso bom, papo. legal. Só para dizer, essa lua nova, ela vai acontecer no dia 25 em Escorpião, a 2 graus do signo de Escorpião. Então, fiquem com o seu mapa, olhando 2 graus do signo de Escorpião no seu mapa. Esse é um ponto de virada, é um ponto de grande mudança, né, que vai se manifestar no mapa de vocês. Eu queria colocar uma outra curiosidade que eu li hoje na internet sobre o Urano. Né? Porque Urano, quando a NASA tem uma informação, né, mostrando o porquê, tentando explicar, quando você falou isso, eu lembrei, por que o Urano é o único planeta, todos eles giram assim, todos. Sim, Ele é o único que gira nesse sentido, como se estivesse deitado. Veja que olha, Urano é o grande representante do Aquário. E a gente sabe que o sim, aquariano é o diferente, é aquele que é diferente. Se todo mundo vai numa festa de azul, ele vai de verde, só para ser diferente. É o diferente. O aquariano pensa diferente, é futuro, é diferente. É o aquariano, ele visionário. é o próprio. E outra coisa, né? E aí eles estão explicando que é por conta de uma das luas e essa movimentação de 90 graus, então ele gira desse jeito. E ele também é o único planeta que anda no sentido horário. Todos giram nessa órbita, ele gira no Gente, sentido ao contrário. O que mostra né? mais ainda essa influência da correlação entre o planeta e a gente, né? Essa Claro, energia uraniana que nos faz claro. sermos diferentes. Então eu queria agradecer, Carmen, muito. Vi que está batendo o sino já da igreja. Um Demais a minuto, nossa, a nossa, a nossa live de adorei. hoje, adorei também. E convidar o pessoal para conhecer um pouco mais sobre Plutão depois. É isso aí. Legal, obrigada, Albano. A sexta que vem o Albano está falando sobre Plutão. Olha, para você que faz aniversário, pode fazer o mapa astral agora para saber o que você deve esperar. E Urano chove diamante, olha que legal. Beijo Uh, no coração, gratidão, namastê, beijo. família Pax. Tchau, tchau.